Bom, agora é aquela hora que a gente dá um giro para conversar com o nosso correspondente internacional, Sérgio Uti, sobre as principais notícias do mundo nessa segunda-feira. Sérgio, bom dia, bem-vindo ao SBT Notícias. Esse fim de semana se falou muito sobre o anúncio de que os Estados Unidos vão cortar a ajuda financeira direcionada à ONU para ajudar os refugiados palestinos, né? Como é que essa notícia foi recebida? Bom dia, Carol. Bom dia a todos aí no Brasil. Sim, foi muito mal recebida nos bastidores da ONU e também entre os refugiados palestinos, que são as principais vítimas desse corte. Só para a gente entender, essa agência da ONU funciona desde o fim da década de 40, especificamente para os refugiados palestinos. Ela foi criada para atender as pessoas vítimas da primeira guerra árabe-israelense, dos árabes contra Israel. Israel acabou invadindo parte do que, segundo a ONU, era o território da Palestina, portanto, milhares de pessoas tiveram que sair dessa área e essa ajuda é específica para essas pessoas, para esses refugiados. Os Estados Unidos já vinham numa política de extrema oposição à Palestina, desde que reconheceu, por exemplo, o governo Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, que causou comoção no mundo inteiro, não só no mundo árabe, e agora ele efetiva essa política cortando toda a ajuda destinada a refugiados palestinos. Essa ajuda era de mais ou menos 360 milhões de dólares, a gente está falando aí de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, cara. Esse fim de semana também foi muito agitado na Ucrânia, né? Desde 2014, o país está em guerra com as forças separatistas que recebem o apoio russo. Foi enterrado também um líder importante para esse conflito, que morreu na explosão de um café. Já tem suspeita do que pode ter acontecido? Pois é, essa foi a grande questão. Quem morreu foi o maior líder da oposição nesse momento, que chama Alexander Zakharchenko. Ele morreu na explosão de um café em Donetsk, da Ucrânia, que desde 2014 proclamou sua independência da Ucrânia. Essa região do leste da Ucrânia, ela é uma região que, embora fizesse parte da Ucrânia, a maior parte das pessoas tem o russo como primeira língua. Eu estive lá em 2014, acompanhei o início dessa guerra, as pessoas se sentem muito mais russas, na verdade, do que ucranianas. A morte desse líder certamente vai inflamar os ânimos dessa guerra, que já dura desde 2014, já causou 10 mil mortes. Naturalmente, o primeiro suspeito disso tudo é o governo ucraniano, né, que naturalmente não quer a separação daquela parte do país, mas, segundo o governo ucraniano, tudo isso pode ser tramado pelos russos, que apoiam separatistas, justamente para culpá-los. Ou seja, nos próximos dias a gente certamente vai ver o desenrolar desse assunto, Carol. E a gente vai acompanhar junto tudo com você aí. Agora, na área da música, o vocalista do U2 passou por um momento bem difícil, né? Durante uma apresentação lá na Alemanha. O Bono perdeu a voz, Sérgio. Eu tô aqui meio rouca porque eu peguei muita mudança de temperatura. Já foi divulgado o que aconteceu com ele? Pois não se sabe ainda o que aconteceu. A banda, na verdade, divulgou uma nota oficial no site do U2 dizendo que não é nada grave. Inclusive, o U2 tem um show amanhã em Colônia, também na Alemanha. Essa turnê é a turnê Experience and Innocence. A gente vai ver agora um trecho justamente de quando o Bono... Tá aí, então, um trecho que o Bono acaba perdendo um pouco da voz, né? Como o Sérgio ia falando. E a gente vai vendo por aí. Agora, Sérgio, você está em uma região aí de Londres, onde tem um projeto, né, que está começando, que proíbe a circulação de carros, tanto a gasolina quanto o diesel. Essa ação já aconteceu em algum outro lugar? Já dá para se notar algum reflexo no trânsito por aí também? Pois é o primeiro lugar aqui no Reino Unido, é um projeto que acontece pela primeira vez no país. A gente está aqui nessa região, que é uma região, inclusive, de muita circulação de pedestres e de bicicletas. É a primeira vez que isso está acontecendo, porque Londres sofre uma pressão muito grande por causa de seus índices de poluição, Carol, que estão maior do que a média aconselhada pela União Europeia. Portanto, nessa área aqui, só pode carro elétrico nesse momento, mas nem todo mundo obedece. Olha, tem uma moto passando ali atrás, eu já vi vários carros a diesel e a gasolina passando. Tá bem, hoje é só o primeiro dia. É uma tentativa da cidade de Londres de diminuir as mortes prematuras causadas pela poluição, que chegam a 10 mil por ano só na capital britânica. Quem entrar nessa área aqui, carros
movidos a gasolina e a diesel que entrarem nessa área entre 6 e 10 da manhã e entre 4 da tarde e 7 da noite vão receber uma multa aí de 168 libras. Isso é mais ou menos R$ 700 e dói muito no bolso, né, Carol? Com certeza, né? Tem que ficar de olho. Obrigada pela sua participação. Uma boa segunda-feira, uma ótima semana também para você, Sérgio. Tchau.